Bom, nós estamos encerrando hoje a FDJ, Férias Divertidas com Jesus. Temos várias crianças, as crianças já desceram, mas eu vou pedir para que os pais tomem cuidado para não esquecerem os seus filhos aqui na igreja. Eu estou falando isto porque algum tempo atrás, uns pais, eles foram para a igreja e eles ficaram lá na igreja, eles estiveram na igreja, e quando terminou o culto, eles foram embora e esqueceram um filho de 12 anos na igreja. E é verdade mesmo isto. Esqueceram um menino de 12 anos na igreja. Só depois de 3 dias que eles lembraram que tinham esquecido o menino. Então, tomem cuidado para não esquecer o menino. A mãe do menino, posso até dar o nome, o pai do menino chamava-se José, a mãe do menino chamava-se Maria, e o menino chamava-se Jesus. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Aliás, nós vamos dar uma passada rápida, embora o texto seja grande, mas é só nesse capítulo de Lucas que nós sabemos sobre a vida de Jesus, do nascimento até os 12 anos de idade. Se você quer saber, biblicamente, alguma coisa da vida de Jesus, do nascimento até os 12 anos, é o que está registrado aqui no capítulo 2 de Lucas. Então, no capítulo 2, nos versos de 1 até o 7, ele fala do nascimento de Jesus. A história que nós conhecemos, que José subiu para Galiléia, da cidade de Nazaré, pode teclar, por favor, cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui fala do nascimento de Jesus. No versículo 21, fala que completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então nasceu o menino, no 8º dia ele foi levado para ser circuncidado. Deixe-me fazer um parênteses aqui, mas no domingo retrasado, nós temos falado alguns domingos, sobre a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como eram algumas coisas no Antigo Testamento e como são no Novo Testamento. Então, no domingo retrasado, nós falamos que no Antigo Testamento, para as pessoas obterem o perdão de seus pecados, precisava levar um sacrifício, um cordeiro, levava para ser sacrificado. A própria pessoa, o ofertante, não podia sacrificar, tinha que levar para o sacerdote, era o sacerdote quem sacrificava e oferecia para Deus. Então, era dessa forma. No Novo Testamento, nós aprendemos que não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também não precisa mais de um sacerdote humano. Nós, por meio de Cristo Jesus, podemos chegar diretamente ao Pai e falarmos com Ele. No domingo passado, nós estudamos que no Antigo Testamento tinha a ceia, a Páscoa, que eles comemoravam a saída lá do Egito e agora em direção à terra prometida. E então eles comemoravam a Páscoa também sacrificando um animal. Isso era feito de ano em ano, e nós aprendemos que no Novo Testamento é chamado de a ceia, não precisa mais de sacrifício, e os elementos da ceia é o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, que não é mais de ano em ano, mas que podemos fazê-lo sempre que reunimos-nos na casa do Senhor para celebrarmos a ceia ou a Eucaristia, conforme em alguns lugares são chamados. Agora aqui fala
fala que o menino foi levado então para ser circuncidado. É outra prática do Antigo Testamento que foi alterado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, para uma pessoa pertencer ao corpo de Cristo, à igreja de Deus no Antigo Testamento, ao povo de Deus, os meninos precisavam ser circuncidados. E se um homem se convertesse a Deus depois de uma idade, ele também precisava ser circuncidado. A circuncisão era um rito de entrada, de fazer parte para o povo de Deus. E as mulheres, como fica nesse caso? Elas só faziam parte do povo de Deus se elas fossem casadas, filhas de um judeu circuncidado, ou casada com um judeu circuncidado. No Novo Testamento, se nós vamos observar principalmente Colossenses 3, 11 e 12, nós vemos que ocupou o lugar da circuncisão o batismo. Então, no Novo Testamento, não precisa mais ser circuncidados. Nós homens falamos, glória a Deus, obrigado, né? Porque é muito mais simples o batismo, não tem dor, não tem sacrifício nenhum, e agora é através do batismo, que é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa maravilhosa no Novo Testamento, é que agora as mulheres e as meninas, por meio de Cristo Jesus, também pertencem ao povo de Deus, fazem parte do rito, porque se elas não podem ser circuncidadas, batizadas podem. Então nós vemos isto no Novo Testamento, em Cristo Jesus, não há mais diferença entre homens e mulheres. Então os meninos eram batizados no 8º dia, e Jesus foi circuncidado no 8º dia. E hoje nós não temos uma idade exata para ser batizado, mas podem ser batizados. É o rito que ocupa o lugar da circuncisão no Antigo Testamento. Mas vamos continuar o nosso texto. Fecha parênteses. Os versos 22 e 23 falam da consagração de Jesus no templo, que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, lá no templo, para ele ser apresentado ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, muito bem, nós vemos até aqui. Primeiro, o nascimento de Jesus. Depois, Jesus sendo levado para ser circuncidado. E terceiro lugar, nós vemos Jesus sendo levado ao templo para ser apresentado. Agora, dos versos 40 ao 52, fala da ida de Jesus a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E diz, a partir do versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, eu falei 3 dias, mas um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 48. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. 51. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Eu fiz essa leitura assim, ainda que rapidamente,
E desculpe-me, eu estou falando bastante rápido hoje, porque nós temos ainda a participação das crianças, mas eu quero deixar essa palavra para o coração de vocês. Eu fiz esta leitura para lembrá-los, queridos, conforme eu disse, que o que nós sabemos de Jesus, do 0 aos 12 anos, está aqui. Aliás, quando Jesus é levado ao templo, nos 40 dias de vida, dá um pulo, só volta a aparecer quando ele tem 12 anos. E desses 12 anos aqui, dá outro salto, só dali 18 anos, ou seja, só quando ele está com 30 anos, que ele aparece novamente perante João Batista no Rio Jordão, para ser batizado. Então, biblicamente, é o que nós temos registrado acerca da infância e da adolescência de Jesus. Muito bem. Entretanto, queridos, nos primeiro, segundo e terceiro séculos do cristianismo, com o crescimento da popularidade de Jesus, com as pessoas conhecendo os seus feitos, admirando, eles ficaram curiosos, mas e o que aconteceu? O que aconteceu com esse menino durante a sua infância, durante a sua adolescência? A gente sempre quer saber mais, e não sabe de verdade, a gente inventa alguma coisa, ou tenta pelo menos explicar algumas coisas. A gente é cheio disso, sabe? Às vezes a gente não entende muito, a gente quer explicar algumas coisas. Eu me lembro, dentre as experiências tantas, eu me lembro que quando eu pastoreava Tupã, ainda jovenzinho, eu já fui jovenzinho, e tinha uma menina lá da igreja, ela já tinha 39 anos, e ela tinha uma dificuldade séria, porque ela era totalmente demente, descompensada, era tristeza. Quando ela foi nascer, a parteira, ao recebê-la, deixou a criança cair de ponta cabeça, e aconteceu terror na vida daquela menina. Cada vez que eu tinha que visitá-la era tão difícil, mas ela tinha uma irmã. Um dia eu fui conversar com a irmã, e a irmã, eu falei: filha, por que você deixou a igreja, deixou tudo, e foi para um lugar totalmente diferente, nada a ver com o cristianismo? Ela disse o seguinte: é porque na igreja evangélica nunca explicaram do porquê a minha irmã era daquele jeito, e aonde eu estou hoje me deram uma explicação. Eu falei: qual a explicação? Ela disse: não. Aí ela fez algumas explicações nada a ver. Eu disse: minha filha, é tão simples, é triste, mas é simples. O que se espera de uma criança ao nascer cair de ponta cabeça no chão? Então, queridos, às vezes a gente não entende. É como, por exemplo, acontece um acidente, uma criança morre, e fica todo mundo, e a gente tenta confortar. Pois é, de repente Deus poupou, porque ela podia crescer e ser uma criança problemática ou coisa. Às vezes a gente quer encontrar explicação para coisas que não tem explicação. E eles aqui queriam encontrar uma explicação. O que aconteceu com esse menino na sua juventude, na sua infância? E é nessa época que surgem os chamados livros apócrifos. Apócrifo significa oculto, escondido. São aqueles que não faziam parte da lista dos livros inspirados por Deus. São importantes fontes documentárias, conhecimento histórico, cultura, religião dos judeus, né? Mas não tem inspiração divina. Só para os irmãos saberem, hoje temos conhecimento de cerca de 140 livros apócrifos. São livros que foram escritos naquela época, mas que não têm inspiração divina. Dentre os 140 livros apócrifos, 8 são considerados evangelhos, que relatam a infância de Jesus. Fora os 4 que nós temos aqui, foram escritos mais 8 que não são inspirados por Deus, né? Dentre os 8, nós temos os 4 mais conhecidos, que são, primeiro, o Evangelho de Tiago, que não foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Alguém escreveu e colocou lá o nome de Tiago. Um outro evangelho que é chamado também Evangelho de Mateus,
que também não é o Mateus da Bíblia e nem foi o evangelista Mateus que escreveu. Alguém que escreveu e pôs o nome lá de Mateus. Temos um terceiro, que é chamado de A História de José o Carpinteiro. E um quarto que chama-se o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Então esses 4 evangelhos são os mais conhecidos, apócrifos. Estou insistindo, que não fazem parte do cânon da lista dos inspirados. Agora, e do que falam esses livros sobre o menino Jesus? Apenas a título de conhecimento, de curiosidade, esses evangelhos falam que Jesus era um menino muito bonito, peralta, aliás, usa a expressão travesso. Era ele quem liderava as orações e jejuns na casa, enquanto o Jesusinho não chegava, não oravam, não começavam a refeição, porque é ele que chegava e ele que fazia a oração antes da refeição. Não era o pai dele, José. Tinha alguns poderes sobrenaturais. Por exemplo, diz que quando ele dormia, o seu corpo brilhava. Um fato interessante que relata também é que uma vez ele teria encontrado um passarinho morto caído no chão, e ele tocou no passarinho e o passarinho saiu voando. Nada de absurdo, porque Jesus fez maravilhas muito maiores do que estas, não é? Mas este não está no evangelho que Jesus relatou, mas ele diz que fez muitos outros sinais que não estão aqui. Aí diz também que ele teria feito grãos de trigo germinar e flores desabrochar. Numa outra parte conta que a água que Jesus usava para tomar banho teria sido usado várias vezes por Maria para curar enfermos. Jesus tomava banho, Maria, a mãe de Jesus, pegava a água, ia lá e, não sei se banhava, passava em alguém, as pessoas eram curadas, né? Eu vou ler só, porque normalmente a gente não toma conhecimento, mas eu vou ler o capítulo 36, uma parte do capítulo 36 do Evangelho Árabe sobre a infância de Jesus. Diz assim: quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos, um certo dia ele estava brincando com alguns meninos, e no meio de barros, onde fazia imagens de animais, e cada um se gabava da sua própria arte. Então o menino Jesus disse aos amiguinhos: as imagens que eu fiz, eu ordenarei que andem. Então ordenou que as imagens andassem, e as estátuas começaram imediatamente a saltar. E quando ele lhes dava sinal, ficavam quietas. Ele fez figuras de pássaros de barro e voavam quando ele mandava voar, e paravam quando ele dava ordem para parar. E beberam e comeram quando lhes e comiam e bebiam quando lhes davam bebida. Depois que os rapazes foram embora, eles contaram aos seus pais o que tinha acontecido, e esses lhes disseram: meus filhos, tenham cuidado de não fazerem mais companhia com esse menino, pois ele é um feiticeiro. Fujam dele, portanto, evitem-no e não brinquem mais com ele depois disso. Último, senão a gente fica muito tempo nesse aspecto aqui, mas esses evangelhos dizem também que Jesus era tão sábio que ele mudou de escola 3 vezes, e ele matou 3 dos seus professores e ressuscitou o último. Então nesses evangelhos dizem que Jesus era tudo isso, mas que às vezes ele abusava de seus poderes. Bom, esse é o quadro dos livros apócrifos, o que eles falam de Jesus. Mas insisto, a igreja cristã nunca aceitou essa literatura como inspirada por Deus, nunca aceitou. Eu fiz até aqui a introdução da mensagem, apenas contextualizando aos irmãos,
E eu quero agora, partindo para a mensagem propriamente dita, destacar 3 lições com os irmãos desse texto. 3 lições, rápida, simples, objetiva, e eu creio que você nunca mais vai esquecer desta palavra. Primeira lição que eu quero estudar com os irmãos: José e Maria cuidaram da vida espiritual da família. Primeiro, o menino nasceu, eles levaram para circuncidar. Fazia parte na ocasião do aspecto religioso. Segundo, aos 40 dias, eles levaram o menino para apresentar no templo. Terceiro, aos 12 anos, levaram para comemorar a Páscoa. Muito bem. Se nós queremos ter a nossa casa abençoada, nós precisamos cuidar das coisas espirituais. O que eu aprendo aqui com José e Maria é que eles cuidaram do aspecto espiritual na casa deles, na família deles. Todos nós queremos, precisamos da bênção de Deus na nossa casa. Por isso, nós não podemos negligenciar as coisas espirituais na nossa casa. É a primeira lição. É fácil de guardar, não é? A casa de José e Maria foi abençoada, e eles cultivavam a presença de Deus, a vida espiritual na casa deles. Você quer que a sua casa seja abençoada? Amém? Então, cultive. Eles levaram o menino no 8º dia, depois eles levaram o 40º dia, com 12 anos. Esta semana foi uma semana muito interessante. Bombou no WhatsApp, no grupo dos adolescentes. Se movimentaram a semana toda, fizeram uma programação, tem até uma foto deles aí. Eles fizeram uma programação, se reuniram, foram, estiveram juntos. E eu fiquei pensando, essa programação deve ter terminado lá pelas 10 e pouco, na quinta-feira. E alguns pais tiveram que, cansados, saíram de casa. Pai, terminou, pode vir me buscar? E os pais foram buscar. Isto, queridos, é investimento. É muito melhor do que um pai, de repente, de madrugada, o filho telefona lá da balada, não sei da onde, pai, vem me buscar. Ou então que está lá, o pai e a mãe nem sabem onde está, mas é um investimento. Nós temos um grupo de adolescentes que eles trabalham juntos, estão juntos, e é um investimento. E eu louvo a Deus por aqueles pais que levaram os filhos, que buscaram os filhos. Ontem nós tivemos uma outra programação aí com as crianças. 30 e tantas crianças participaram das férias divertidas com Jesus. Alguns pais levantaram cedo, no pleno sábado, levaram as crianças, estiveram à tarde, foram buscar. Alguns pais passaram o dia todo cuidando dos filhos dos outros, mas também sendo abençoado. Isto, queridos, é o que nós aprendemos com José e Maria. Estavam cuidando das coisas espirituais. Eu louvo a Deus por esse cuidado. Eu confesso que às vezes eu fico pensando, o pai às vezes está cansado, leva o filho, busca o filho. É investimento. Quer bênção na sua casa? Invista nas coisas espirituais. E os adultos? Nós temos programado, dia 29, nós temos o jantar com casais, vai ser sopa. Então nós vamos ter aqui os casais reunidos. Tem uma palavra para os casais. E aí a gente ministra para os casais, ensina biblicamente como que a família deve viver. Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Cadê a Karina? Peço para que a Karina fique em pé, a Fernanda e a Mara. Depois do culto, pode ficar em pé bem rapidinho. Mara, Karina, Fernanda não está. Depois vocês procurem essas duas aí para adquirir o convite para estar conosco, os casais. Por quê? Porque nós ouvimos pouca orientação, pouco ensino. É por isso que hoje os divórcios estão bombando, as brigas em casa. Por quê? Porque nós não temos sido ensinado, ministrado
dentro dos princípios bíblicos. E eu quero convidar vocês, invistam espiritualmente na vida, na casa da família de vocês, e a família de vocês vai ser abençoada, como foi abençoada a casa de José e de Maria. Bom, temos que correr. Segunda lição, eles esqueceram de Jesus. Que absurdo, Maria e José esqueceram o filho dentro, lá na igreja, onde se viu isto? Eu quero pensar com os irmãos, eu quero pensar assim, quantas vezes, queridos, a gente é muito craque para julgar os outros, mas a gente não pensa na gente mesmo. Quantas vezes nós esquecemos de Jesus também? Quantas vezes nós esquecemos de Jesus? Nós nos envolvemos tanto nos nossos afazeres, que a gente esquece de Jesus. A gente esquece de estar na casa do Senhor, a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia. Esqueceu de Jesus. Às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho, que a gente esquece de lembrar quem é que deu o trabalho para nós. Não quem dá trabalho, mas quem deu o trabalho para nós. Se você está trabalhando, graças a Deus, lembre-se de Jesus para agradecê-lo, porque às vezes depois a gente só vai lembrar quando perde. Oh Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes, queridos, nós estamos envolvidos com tantas preocupações, que a gente tenta resolver as situações e vai se esquecendo de Jesus. Sabe, é interessante, às vezes vem alguém procurar, pastor, senhor, estou com tantos problemas, e compartilha os problemas, a luta grande, dificuldades terríveis, e eu digo, você já orou? Já contou para Jesus sobre esse problema? Sim, quer dizer, não. Às vezes estão com tantos problemas, tenta resolvê-los, e esquece de que Jesus é o maior preparado e capacitado para resolver todo e qualquer problema. Eu sempre digo assim, não há luta tão grande, problema tão grande, que Jesus não possa resolvê-lo. E não há problema tão pequeno, que a gente não precise de Jesus. Às vezes a situação é simples, mas a gente vai por conta própria tentar resolver, e a gente complica. Então, queridos, antes de apontar o dedo para José e Maria, eu gostaria de que nós refletíssemos o seguinte: eu tenho corrido tanto, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho estado tão cheio de problemas, de luta, de dificuldade, que eu confesso, eu reconheço, às vezes eu tenho esquecido de Jesus. Reconheço, às vezes eu tenho esquecido de Jesus. É importante que a gente tenha este reconhecimento na nossa vida pessoal. Quando a gente vê José e Maria esqueceram, eu fico pensando que às vezes a gente julga, o pai fulano de tal esqueceu a criança no carro, a mãe esqueceu no carro. E eu digo que eu gosto da Bíblia em todos os aspectos, mas um deles é que fala de gente comum, igual a mim, José e Maria. Se eles esqueceram, isso mostra que nós precisamos estar atentos, porque podemos também nos esquecer de Jesus. Terceira lição, quase que eu escutei um aleluia aí. Terceira lição, eles voltaram para Jesus, voltaram para buscar Jesus. Volto a dizer, nós normalmente destacamos apenas o fato dos pais terem esquecido os filhos, mas eu quero destacar o seguinte: quando eles perceberam que se esqueceram de Jesus, eles voltaram para procurar Jesus. Eu queria deixar isto para nós hoje, queridos. De repente a gente tem se esquecido de Jesus, e Jesus nos trouxe nesta noite aqui, para que nós nos lembremos, aonde foi que nós esquecemos de Jesus? Quanto tempo faz que eu abandonei Jesus? Quanto tempo faz? Onde Jesus está? E é a oportunidade que nós temos hoje, que Jesus nos trouxe aqui, para esta palavra simples e objetiva, para a gente dizer: eu preciso voltar para Jesus.
eu preciso voltar a procurar Jesus. Eu preciso fazer esta caminhada. Eles já tinham andado um tempo. Às vezes a gente coloca tanto obstáculo para as coisas espirituais. Hoje eu estou cansado. Eu tenho tanto serviço. Eu estou tão atarefado. É longe. A gente coloca tantas dificuldades. Sabe quantos quilômetros tinha da casa de Jesus até Jerusalém, aonde eles foram para comemorar a Páscoa? 120 e tantos quilômetros, 100 e tantos quilômetros era a distância. Tranquilo, eles pegaram o jatinho e rapidinho. Foram todos caminhando. Vocês podem imaginar, eu fico pensando que deve ter sido uma delícia, realmente gostoso. Eles foram caminhando, foram conversando, estavam ali, de quando em quando paravam, abriam a cesta, lanchavam todos juntos. Na primeira lanchonete que eles viam, entravam ali debaixo de uma árvore, abriam a cesta e comiam o lanchinho deles. Eram tão divertidos, eles estavam tão envolvidos que até esqueceram de Jesus. É outra coisa, às vezes a gente está tão envolvido com os amigos, com os parentes, com festa, com passeio, que a gente esquece de Jesus. Eles não mediram sacrifício, foram com o menino, e quando já tinham andado um dia, esquecemos, voltaram lá. Depois de 3 dias retornaram, 3 dias para achar o menino. Queridos, nós não precisamos caminhar muito, nós não precisamos gastar muito tempo, mas agora mesmo, se você disser: Senhor Jesus, eu reconheço que nós temos cultivado pouco a Tua presença na nossa casa. Senhor Jesus, eu reconheço que no meio de tantos afazeres, eu tenho Te esquecido. Esquecido porque tenho me envolvido com trabalho, com problemas, com dificuldades, com passeios, com viagens, com tantas coisas, eu tenho Te esquecido. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para dizer: lembra de mim? Vocês se esqueceram de mim, mas eu estou aqui. E é o Espírito Santo de Deus quem está trabalhando, agindo e falando: vem, volta, procura, eu estou te esperando. O Senhor Jesus está sempre pronto para nos receber de volta e para dizer: pode vir, eu estou te esperando. É isso que eu tinha para vocês nesta noite. Uma palavra simples, mas eu penso que muito clara e objetiva. Em primeiro lugar, você quer que a sua casa seja feliz, abençoada? Cultive a presença do Senhor. Vá você com a sua esposa, leve os seus filhos, ore na sua casa, leia a Bíblia, cultive a presença. Segundo lugar, a gente precisa ter um tempo de reflexão. Se porventura envolvido com tantos afazeres, não tem se esquecido de Jesus. Em terceiro lugar, é hora de voltar para Jesus. É hora de voltar para Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos. Precisamos de Jesus na nossa casa, por causa dos nossos filhos. Vocês têm criança pequena, já pensaram no mundão que está aí? É preciso de Jesus. Precisamos de Jesus para nos sustentar na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso relacionamento familiar. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: vocês se esqueceram de mim, mas eu estou aqui. Quero que você agora, em nome de Jesus, curve a sua cabeça. Faça um tempo de reflexão, você e Deus. Você tem cultivado a presença de Jesus na sua família? Você tem cultivado? Qual o tempo que você tem dedicado para Jesus? Segundo lugar, está esquecendo de Jesus, não? E em terceiro lugar, hoje eu estou voltando para Jesus. Hoje eu estou voltando. Vou procurar Jesus.
E Ele está aqui, não precisa ir longe. Só dizer: eu volto para Jesus. Eu quero encontrar-me novamente com Jesus. Eu quero um encontro real, verdadeiro com Jesus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração.